Fala aí pessoal, tudo bem? Você que acompanha nosso portal, eu queria aqui fazer um breve comentário sobre essa nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre que vai se iniciar agora nesse domingo, dia 2 de julho de 2023. E o tema da revista, como eu já falei em outro post, é a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a primeira lição, ela tem por tema a igreja diante do espírito da Babilônia. E o que eu quero comentar aqui primeiramente é sobre o significado de igreja, já que o tema da lição é a igreja diante do espírito da Babilônia. Então fica aí, porque eu tenho certeza de que esse breve e singelo subsídio vai estar ajudando você também a entender e quem sabe também a ministrar as suas aulas. O primeiro ponto que você precisa entender é o que é igreja. A palavra grega no Novo Testamento para igreja é eclesia. E essa palavra ela foi dita pela primeira vez no Novo Testamento, ela foi dita por Jesus. Você pode conferir em Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa palavra significa uma assembleia de chamados para fora. Ela pode também significar um ajuntamento de pessoas, uma comunidade reunida e entre outras coisas também nesse sentido. Quando você pega a palavra grega, eclesia, e você consulta a raiz etimológica dela, você vai ver que essa palavra também não foi usada só por Jesus. Eclesia era quando, por exemplo, nas cidades-estados, faziam com que as pessoas saíam das suas casas ou saíssem das suas casas para se reunirem em um local para deliberarem sobre algum assunto. Então Jesus se utilizou de uma palavra que na verdade já existia naquele mundo. Se você pega aí, digamos que historiadores como Heródoto, que foi o pai da história, você vai observar que ele usou essa palavra. Outros filósofos também usaram no sentido de chamar pessoas para se reunirem em um lugar para deliberarem sobre algum assunto daquelas cidades-estados. No caso de Jesus, a igreja é uma assembleia, são pessoas reunidas em torno do nome de Jesus. E o sentido dessa palavra, ela pode, por exemplo, se aplicar a todo o corpo de cristãos em uma cidade. Se você observar em Atos, capítulo 11, versículo 22, e Atos, capítulo 13, versículo 1, você vai observar isso que eu já falei para você. E como o próprio sentido etimológico da palavra já diz, uma assembleia, ela também pode significar uma congregação. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19 e o versículo 35, e também Romanos capítulo 16, versículo 5. No sentido aqui de congregação, o próprio Moisés, o grande profeta, o grande legislador de Israel, ele também se utilizou, digamos assim, do sentido dessa palavra quando ele convocava Israel para falar em nome de Deus. Ali em Deuteronômio, por exemplo, você vai ver a palavra congregação, que seria a palavra carral, que também posteriormente foi traduzida do grego até chegar para nós como igreja, nesse sentido de que é uma assembleia, é pessoas reunidas em torno de alguma coisa. Uma outra coisa muito importante também, a igreja ela pode significar todo o corpo de crentes na terra. Você vai ter uma referência disso sobre esse assunto, na verdade, em Efésios, capítulo 5, versículo de número 32. E a igreja ela é uma reunião de pessoas chamadas do mundo, as quais professam e provam a sua submissão ao Senhor Jesus. No contexto dessa lição, o termo igreja ele se aplica ao corpo de Cristo, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 24, ou seja, a reunião de todos os salvos espalhados pelo mundo. Efésios 1, 22, Efésios capítulo 3, versículo 10, versículo 21, Efésios capítulo 5, versículo 23 ao 32, Filipenses capítulo 3, versículo 6, Colossenses capítulo 1, versículo 18, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 15 de 1 Timóteo e aos Hebreus capítulo 12, versículo 23. Então, esse daí é o significado de igreja. Você pode conferir todas essas citações dos textos que a gente falou, mas nunca perca
na sua mente de que o sentido de igreja são pessoas hoje reunidas em torno do nome de Jesus Cristo. Lembra que esse nome já foi usado, a palavra eclesia já foi usada para também fazer reuniões, para ajuntar pessoas. E nós estamos juntos, nós estamos reunidos em torno do nome de Jesus. E a igreja, ela não é só local. A igreja, ela é mundial, ela é universal. Lembra que João viu chegando ao céu uma grande multidão de pessoas de várias tribos, povos e nações, e é essa a formação da igreja, em pessoas, com pessoas, na verdade, de todo o mundo, porque senão você vai pensar que a igreja é aquele templo de pedra ou outro tipo de estrutura que as pessoas se reúnem. Não, igreja são pessoas reunidas em torno do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a definição para a explicação da igreja de Cristo diante do espírito da Babilônia. Tem mais, e eu tenho certeza de que onde você vai estudar, o seu professor ainda vai trazer mais elucidação sobre esse assunto, porque a palavra de Deus ela é abrangente e o tempo aqui também é curto. Tá bom? Então, fica aí com essa primeira definição sobre igreja. Não se esqueça de acompanhar a revista e também adquire aí o livro que vai trazer um apoio aí a todos os professores da Escola Bíblica Dominical.